Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez para a gente ouvir um pouco sobre o Evangelho de Jesus, né? Também aproveitar das energias salutares que esse ambiente nos traz. E aproveitando também para a gente dar uma energizada na nossa energia também, né? Através do passe, né? Os recadinhos de sempre são os estudos que a casa oferece para as pessoas que querem aprofundar um pouquinho mais na doutrina espírita. Podem vir sem medo, porque às vezes a pessoa tem receio de estar querendo participar de algum estudo e achando, porque não está acompanhando o grupo há algum tempo, pode ser que seja atrasada, né? Mas pode vir sem receio, vai ser todo mundo bem acolhido, qualquer grupo que se ingressar. Por quê? Porque toda viagem começa através do primeiro passo. Então, se a pessoa ficar pensando dessa forma, ela nunca vai sair do lugar. Então, ela tem que tomar atitude e conseguir frequentar. Eu tenho uma opinião de que as pessoas devem frequentar, pelo menos experimentar, cada grupo. O de segunda, que está estudando sobre Paulo e Estevão, um estudo muito rico, muito poderoso. Quem já leu o livro, né, sabe que é uma obra muito boa. Agora imagine você aprendendo numa roda de estudo, onde você vai compartilhar as suas ideias, as suas dúvidas, né? Saber por que Paulo caiu do cavalo ao enxergar a luz, que é Jesus, e por que Jesus nessa hora se manifestou para Paulo como luz. Essa pergunta ninguém se faz. E outro grupo também é o grupo de quarta-feira, que é o grupo Esperança, que é um grupo voltado aos transtornos mentais. Acolhemos também o pessoal que está passando por luto. E também falamos um pouco sobre a família, né? Os problemas que a gente passa em família também. Tá? E o outro grupo que a gente tem de estudo na casa é o de sexta-feira. Esses dois grupos começam às 20 horas. E o de sexta-feira começa às 7h30, 19h30, por conta da locomoção, por conta de condução, né? Foi feita aí uma conversa entre o grupo e todo mundo achou melhor começar mais cedo para poder sair mais cedo também. Então, esse grupo é um grupo do Joana de Ângeles. A gente vai estudar, já começamos a estudar sexta-feira passada, o livro Plenitude, né? Que é um livro que nos chama a gente a voltarmos para dentro, para a gente se autoconhecer. Quer dizer, na verdade, a doutrina espírita, ela traz essa, vamos dizer assim, esse teor, né, da gente buscar nos conhecermos, para que nós nos melhoramos, né, nos melhorarmos, começamos a melhorar o nosso entorno, né? E assim sigamos sempre em frente. Ok? Recadinho dados, então vamos nos recolher para a prece. Aproveitando esses momentos que a espiritualidade preparou para a gente, que desde os primeiros momentos já está preparando esse ambiente para nos receber, para que aqui possamos estar recebendo aquilo que viemos buscar, a tranquilidade, a serenidade, o conhecimento através da doutrina espírita e principalmente nos melhorarmos através desses aprendizados e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Mestre Jesus, esteja sempre conosco. Que assim seja.
E a palestra que ele vai trazer para nós hoje é o Antônio Carlos, com o tema Jesus, como? Modelo e guia da humanidade. Eu decorei tanto esse tema e acabei esquecendo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Os que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sintam-se acolhidos. Como Claudinei anunciou o tema, né? Jesus, modelo e guia da humanidade, um tema que nos traz grande responsabilidade por falar dele. É por isso que pedimos sempre a Jesus que nos permita, nesse instante, experimentarmos os benefícios da sua paz, já que ainda não conquistamos a nossa, e que os benfeitores espirituais possam nos inspirar, para que nossas limitações não comprometam a mensagem da noite. Hoje, refletiremos sobre uma das mais belas afirmações da doutrina espírita. Quando Allan Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E eles respondem: vede Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Mas primeiro precisamos entender bem o que é modelo e guia. Modelo é um padrão, uma representação ou ponto de referência usada para imitar, orientar ou explicar algo. Guia, a palavra guia pode ter vários significados, mas para nós aqui, guia significa mentor, instrutor, alguém que serve para orientar, dar uma direção moral, intelectual ou liderar alguém rumo a um objetivo. Com base nessas primeiras informações, quero começar com uma pergunta. Hoje, para nós que estudamos a doutrina espírita, podemos afirmar que Jesus é para nós modelo e guia? Ou repetimos isso só porque está no Livro dos Espíritos? Os encarnados também podem responder. Mas até o final vamos entender o porquê dessa pergunta. No livro do Apocalipse, de João, no capítulo 5, versículo 2 adiante, diz o seguinte: vi também um anjo forte, que proclamava em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Nesta passagem, João tem uma visão no céu, onde Deus, sentado no trono, segurando um rolo de livro lacrado, com 7 selos. O anjo poderoso lança um desafio ao universo: encontrar alguém que tenha autoridade e pureza para desvendar os segredos e propósitos contidos naquele livro. As obras espíritas, mais especificamente o livro A Caminho da Luz, que tem ali na nossa biblioteca, quem quiser depois emprestado, é um excelente livro. Ele nos revela que um conjunto de espíritos crísticos se reuniram para escolher quem seria aquele que dirigiria, que orientaria, que governaria a evolução de um novo orbe que estava nascendo. E após uma bola de fogo se desprender do Sol, nascia então esse novo planeta que, sob a orientação desse espírito crístico, escolhido entre tantos, passou a se desenvolver. A ciência diz que o planeta Terra, ao qual estamos nos referindo, tem cerca de 4,5 bilhões de anos.
E esse espírito que recebeu como missão guiar o desenvolvimento desse planeta já era um espírito puro. Nós o chamamos de Jesus. É Jesus que, desde o início, pacientemente, junto com seus ministros e auxiliares, foram orientando o desenvolvimento do planeta. O desenvolvimento das primeiras espécies de vida que foram surgindo, um processo que levou bilhões e bilhões de anos. Após esse longo período, quando surgem as primeiras espécies de forma humanoide, Jesus decide que era o momento de avançar um pouco mais. E por saber que em outros mundos mais evoluídos, espíritos mais desenvolvidos e muito inteligentes, porém sem condições morais de lá permanecerem, por não acompanharem o desenvolvimento e o progresso moral que estava ocorrendo lá, eles deveriam deixar o planeta de origem e até que tivessem condições de retornar. Jesus, então, faz o convite a esses espíritos para que viessem para cá e aqui ajudassem o progresso intelectual. Até hoje, a ciência não consegue explicar as pirâmides, como que, de repente, alguém descobre o fogo, um outro inventa a roda, e o Espiritismo nos ensina que os mundos são solidários. É natural que esses espíritos sentissem medo. Afinal, estavam deixando um planeta evoluído materialmente para reiniciarem o seu progresso, o seu processo evolutivo num planeta primitivo. Então é natural que eles sentissem medo. Mas Jesus promete a eles que não os desampararia, que enviaria quem os pudesse orientar. E em toda parte do planeta, onde esses grupos de espíritos foram reencarnando, auxiliares de Jesus também encarnava e reencarnava para orientar esses espíritos. É assim que ele mandou para a Índia Krishna, mandou para os sábios para o Oriente, onde escreveram os Vedas, encaminhou para o Nepal Siddhartha Gautama, o Buda, para orientar sobre o autoconhecimento, mandou Sócrates para a Grécia, para ali pregar a mensagem da imortalidade da alma e dos desprendimentos dos bens terrenos. Para o Egito, ele mandou Hermes Trismegisto, conhecido como mestre que possuía as 3 partes da filosofia universal. E tantos outros foram espalhados por todo o planeta para orientar os diversos grupos de espíritos que foram reencarnando aqui. E ao mesmo tempo que eles ajudavam no progresso intelectual, eles iam se lapidando e o desenvolvimento moral que eles iam conquistando e, naturalmente, retornando aos seus planetas de origem. Até que ficaram os mais difíceis, aqueles que tinham o coração mais endurecido. E para esses, era preciso uma lição mais profunda. Era preciso ensinar o verdadeiro amor. Então Jesus disse: agora eu mesmo vou. Cerca de 700, 900 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Elias e Isaías já anunciavam a vinda do Messias. Eles já sentiam o magnetismo de Jesus que se aproximava. E, contrariando muitos estudiosos da época, os doutores da lei, os sacerdotes, que não souberam compreendê-lo,
O Cristo planetário nasce na região mais pobre da Palestina, que já era o lugar mais pobre sob o comando do Império Romano, e ainda nasce numa manjedoura. Ele que já havia ensinado a paciência, agora nos dava a lição da humildade. Era esperado por todo o povo judeu a vinda do Messias. E quando surge a notícia de que um jovem pregador faria seu primeiro discurso no alto do monte, é natural que todos queriam ouvir. Todos estavam ávidos por uma mensagem de esperança. E, segundo o relato do apóstolo Mateus, ele vai dizer que as multidões se dirigiram para lá. Mas por que as multidões? Porque era possível destacar vários grupos distintos, diferentes. E é nesse Sermão do Monte que Jesus espalharia as grandes lições. Interessante que Mahatma Gandhi, que não era cristão, ele chegou a dizer que se todas as obras religiosas se perdessem e sobrasse apenas o Sermão do Monte, já seria suficiente para a humanidade se orientar. Mas abrindo ainda um parênteses, no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, antes, quando Allan Kardec, que não era religioso, ele começa a codificação das obras espíritas, não demorou muito para ele perceber que as obras espíritas, e mais especificamente a terceira parte, que fala das leis morais, estavam muito consentâneas com o Evangelho de Jesus. Então, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro com 28 capítulos. Um deles, que não trata do Evangelho, o último, que é uma coletânea de preces, mais 27 capítulos é falando do Evangelho. E desses 27, mais da metade, 14 deles, é só sobre as questões do Sermão do Monte. O que nos leva a entender que tem algo muito especial nesse sermão, que muitos de nós, cristãos, ainda não conseguimos perceber. E tem ainda alguns teólogos que dizem que irmãos nossos de outras crenças não costumam citar o Sermão do Monte em suas pregações. Eles levam o Antigo Testamento, as cartas de Paulo, mas é raro o Sermão do Monte. Dizem ainda que é porque o Sermão do Monte é a parte impraticável do Evangelho. Vamos então tentar compreender um pouquinho, porque é claro que nós não pretendemos nem temos condições de esgotar o assunto. Mas no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, diz o evangelista que Jesus subiu ao alto do monte e, olhando para o primeiro grupo, o grupo dos excluídos da sociedade, Jesus diz a eles: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque dele é o reino dos céus. Esta é a primeira frase que Jesus fala em público. Os vários grupos que ali estavam, os ricos, os sacerdotes, os poderosos, esperavam que aquele que por muitos era considerado o Messias fosse se dirigir primeiro para eles. Mas não. Jesus
contrariando a todos, se dirige primeiramente a esse grupo. E por que pobres em espíritos? Porque o pobre espiritualmente é aquele que já não tem mais esperança. Então Jesus vai se dirigir primeiro a eles. E na segunda bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E logo em seguida, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nessas três primeiras bem-aventuranças, nós percebemos ali, como já foi citado aqui pelo Claudinei, nós percebemos um movimento em Paulo. Paulo de Tarso, quando ainda Saulo, se dirigindo para a cidade de Damasco, quase já chegando, ele se depara com a luz. E ao cair do cavalo, ele diz: quem és tu, Senhor? Ele que era considerado pelo povo judeu a maior promessa do farisaísmo, do povo judeu, pela a pregação que fazia, ele que era orgulhoso, reconhece ali que era pequeno diante da luz. Em seguida, quando fica cego, ele é levado até a cidade e lá permanece por 3 dias, chorando. Mas chorando o quê? Será que é a cegueira física? Não, chorando a sua cegueira espiritual. E depois, quando ele recupera a visão, ele já não sai ali pregando o Evangelho. Ele se recolhe para o deserto por 3 anos, porque era preciso ele se despir do conhecimento, da crença que tinha, para se vestir do Evangelho que ele estava aprendendo. Então, essas 3 primeiras bem-aventuranças, Jesus nos ensina o homem ir de encontro a ele mesmo. Em seguida, na 4ª bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui nós lembramos do personagem Zaqueu. Depois que Jesus passa a noite na casa dele, no dia seguinte ele sai à rua e diz: aqueles que eu prejudiquei, vou devolver 4 vezes mais. Então a sede de justiça não é nós queremos justiça para conosco, mas nós queremos fazer justiça para com aqueles que nós prejudicamos, com aqueles que nós ferimos, com aqueles que nós humilhamos. Se nós temos alguma dívida para com alguém, essa é a justiça que devemos buscar. Em seguida, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vejam como que na sequência, bem-aventurados os misericordiosos, porque é preciso nós primeiros aprender a dar perdão. Porque se nós não aprendemos a dar perdão, como que nós vamos também pedir perdão? Nessas próximas 3 bem-aventuranças, Jesus está nos ensinando nós irmos de encontro ao próximo. As 3 primeiras, de encontro conosco mesmo. Reconhecendo as nossas deficiências, nossas limitações, reconhecendo que somos pequenos, reconhecendo que nem sempre temos razão, que nossos maridos, esposas, filhos dentro do lar também podem estar certos, que nossos companheiros no trabalho também têm razão. Então e em seguida, das 3 próximas bem-aventuranças, Jesus nos ensina a ir em encontro ao próximo. E só depois de ir em encontro conosco mesmo e ir em encontro ao próximo, Jesus então ensina a 7ª bem-aventurança, dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Só quem já conquistou essas virtudes anteriores é que tem condições morais de chegar em algum lugar tumultuado e ali poder acalmar, levar a paz. A própria autoridade moral da pessoa faz com que aquele tumulto silencie. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando nós procuramos fazer justiça, quando nós procuramos fazer o bem, quando nós procuramos ser justo com as pessoas e conosco mesmo, nós somos perseguidos, somos criticados, porque ainda a grande maioria da humanidade prefere seguir o caminho contrário. Mas quando decidimos seguir o caminho que Jesus veio nos ensinar, nós somos perseguidos. E bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por causa de mim. Jesus, nas bem-aventuranças, está nos ensinando o caminho para a nossa transformação moral. Somente um modelo e guia como ele poderia nos trazer esses ensinamentos, porque tudo o que ele ensinou, ele vivenciou. Mas esse é apenas o primeiro capítulo do Sermão do Monte, em que Jesus se dirige àquele grupo que seriam seus seguidores. E para eles, Jesus, após cantar as bem-aventuranças, ainda se dirigem para aquele grupo excluído da sociedade. E Jesus fez com que escravos sonhassem, fez com que os pobres em espíritos tivessem esperança, fez com que os carentes se sentissem amados. E após Jesus levar esse consolo a eles, Jesus vai dizer para eles: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus consola, conforta, e agora convida eles a serem os seus seguidores, a serem aqueles que irão levar o alimento adiante às outras pessoas. Mas por que o sal da terra? Naquela época não tinha geladeira, não tinha freezer como temos hoje. Então era no sal que se conservava os alimentos. Jesus estava dizendo a eles que eles precisariam conservar aquele alimento espiritual que estavam recebendo. E a luz do mundo, porque eles seriam aqueles que iriam iluminar o caminho para os outros que viessem na sequência. Jesus ali encerra a primeira parte do discurso para aquele grupo. Mas o Sermão do Monte ainda tem um outro capítulo. E é nesse segundo capítulo que Jesus vai se dirigir ao grupo dos egoístas, aos ricos, os poderosos da época, aqueles que esperavam de Jesus uma mensagem que pudessem encher o ego, mas não. Jesus vai dizer a eles: que eles não acumulassem exageradamente bens na terra. É a eles que Jesus diz para não se preocuparem com o dia de amanhã. E tantos outros ensinos que Jesus vai dizendo, que é contrário ao egoísmo que eles tinham de querer sempre acumular riquezas, poderes. Jesus faz a esse segundo grupo, já não é mais uma mensagem de consolo, e sim de advertência. Os poderosos talvez ficaram decepcionados com Jesus, porque não era o que eles esperavam ouvir. Mas o discurso continuou. Jesus se dirige ao terceiro grupo, os sacerdotes. Jesus diz a eles: não julgueis para não serem julgados,
Não condeneis para não serem condenados. Porque com a mesma medida com que medirdes, serão medidos. E porque esse excesso de zelo no julgamento, reparando no cisco do olho do outro, e esquece na trave do seu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e assim poderá ver melhor, para tirar o cisco no olho do teu irmão. Jesus vai fazendo um discurso, já não é mais com relação ao desapego, mas com relação ao combate à hipocrisia. Jesus apresenta a eles um conjunto de reflexões com relação à postura equivocada que tinham. E claro que esta mensagem de Jesus não era só para sacerdotes. Quantos de nós na sociedade, ainda hoje, costumamos a criticar o defeito do outro, sem saber exatamente o que ele está passando? Costumamos apontar a pessoa na rua, né, porque talvez tomou alguma decisão equivocada. Chico Xavier tem um pensamento que diz que nós não devemos fazer isso, porque talvez a vida pode nos convidar a experimentar a mesma situação. Então não devemos criticar as pessoas, e Jesus já nos ensinava isso lá atrás, há tanto tempo. Mas o evangelista Mateus, aliás, na doutrina espírita, Allan Kardec faz uma questão onde ele pergunta aos espíritos qual as grandes chagas da humanidade, e eles respondem: o egoísmo e o orgulho, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Sermão do Monte. Mas o evangelista Mateus, ele segue narrando no seu evangelho que após Jesus encerrar seu discurso, ele desce do monte e vai em direção a um quarto grupo. A quarta multidão que era possível identificar. Eram os aleijados, os coxos, os doentes, que não conseguiram subir ao monte. Aqueles que talvez não se achavam dignos de ir até o Mestre. E Jesus nos dá mais uma lição, que só um modelo e guia é capaz de nos ensinar, que ninguém está excluído por ele. E ele vai em direção a esse grupo. E lá ele se depara com um leproso e Jesus o cura. Mas houve ainda uma quinta multidão que não é relatada no Evangelho. Aqueles que não quiseram ir ao monte, ou porque não tinham tempo, estavam ocupados com outros afazeres, não se interessaram pela mensagem. É preciso a gente fazer uma reflexão e nos perguntarmos qual desses grupos nós nos pertencemos. O primeiro grupo que Jesus convidou ao trabalho, convidou para segui-lo, convidou para iluminar o caminho daqueles que estão à nossa volta. O grupo dos egoístas, que não temos tempo para ouvir uma mensagem de Jesus. O grupo dos orgulhosos, que foram lá no monte apenas para ver o que aquele pregador iria dizer, mas se consideravam acima dele. O grupo dos que não têm tempo para seguir Jesus, aqueles que estão sempre cansados, ocupados, atarefados. É preciso refletir sobre essas questões. Os estudiosos nos dizem que a doutrina de Jesus é bem simples, que pode ser dividida em 4 pontos fundamentais: o perdão das ofensas, o amor ao próximo, o desapego dos bens terrenos
e o combate à hipocrisia. E nós vemos Jesus ensinar isso no Sermão do Monte. Talvez por isso, alguns teólogos dizem que o Sermão do Monte é a parte impraticável do Evangelho. Primeiro, Jesus nunca disse que seria fácil. Segundo, nós espíritas que estudamos e aprendemos sobre a reencarnação, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e tantas outras verdades que a doutrina espírita nos apresenta, sabemos que essa evolução que Jesus apresenta nas bem-aventuranças não acontece em uma única existência. Acredito que se Jesus se materializasse aqui, ele não perguntaria quantas existências já tivemos para chegar no ponto em que nos encontramos hoje. Mas talvez perguntaria: quantas mais vamos precisar para conquistar essas 9 bem-aventuranças e, consequentemente, nossa evolução espiritual? A evolução espiritual, ela acontece gradualmente, através dos pequenos esforços diários que nós podemos fazer, nos esforçando diariamente no lar para compreender melhor nossos familiares, no trabalho para compreender nossos colegas de profissão e em tantos outros lugares que circulamos. É nesse momento em que nós podemos levar a luz, é nesse momento em que nós podemos levar o alimento espiritual que aqui recebemos. Por muitos séculos, milênios, já estagiamos nos grupos dos ricos, poderosos, nos grupos dos sacerdotes, nos grupos que não se interessaram pela mensagem do Cristo. Por isso fizemos a pergunta no início: se Jesus é para nós modelo e guia da humanidade. Porque se a resposta for sim, o Sermão do Monte, para nós, não é a parte impraticável do Evangelho, mas a parte do Evangelho onde Jesus, nosso modelo e guia, nos ensina, por ser modelo, como devemos nos portar. Por ser guia, o caminho que devemos seguir. O magnetismo de Jesus, que já era sentido pelos profetas 900 anos antes da sua encarnação, seguiu ecoando pelos séculos e ainda hoje é possível sentir o seu amor a nos envolver. E aquele convite que Jesus fez ao senador Públio Lentulus, ele talvez esteja fazendo ainda para nós. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Que as nossas reflexões possam nos fazer compreender o que realmente nós queremos enquanto estamos aqui. Porque é muito rápida a nossa passagem aqui na Terra. Aqueles que foram degradados dos planetas de origem para aqui estarem e nos auxiliaram tanto no conhecimento intelectual, a grande maioria já voltou para os seus planetas de origem. E hoje nós estamos vivenciando o mesmo momento que eles estavam naquela época, porque o planeta passa por uma transição e muitos não poderão permanecer aqui por não terem condições morais de aqui estarem. Muitos que ainda não têm o contato, o conhecimento da doutrina espírita, pode até pensar: o mundo está perdido. Porque para todo lado que a gente olha é guerra, é destruição, crimes. Mas isso ainda faz parte desse processo de transição. Portanto, Jesus, que é nosso modelo e guia, que nos ensinou o caminho, nos ensinou como devemos nos portar, Ele continua aguardando pela nossa decisão. Fica para nós a reflexão da noite. Que Jesus nos abençoe a todos. E vamos ao passe.
Senhor Jesus, reconhecendo a nossa pequenez espiritual, ainda assim, Tu nos convida ao trabalho. Ainda que sejamos ferramentas tão imperfeitas, nos dá a oportunidade de transmitir a Tua mensagem. Sabemos, Senhor, que em especial esta noite, esta mensagem foi além dessas paredes físicas. Porque muitos daqueles que ainda são contrários aos Teus ensinos, necessitam ouvi-las. Mas rogo por eles, Senhor, e por todos nós, que as Suas bênçãos, que nesse instante são derramadas nesse ambiente em forma de luz, possam alcançar a cada coração ainda endurecido, possa alcançar a cada mente ainda atormentada, que o vosso infinito amor possa envolvê-los a todos. E nesse instante em que nos preparamos para o passe, onde receberemos as energias salutares da equipe espiritual, que essas energias possam nos alcançar aonde mais necessitamos. Que a Tua paz continue a nos envolver sempre, Senhor, e que o Teu amor e a Tua misericórdia permaneça conosco. Que assim seja.